Porque a gente é safado demais, a gente não se submete ao Senhor e a gente quer que Ele seja o Deus de um estuprador, de uma criança que está sofrendo. A gente é assim, na vida dos outros, né? Porque na nossa vida a gente moraliza. Então Israel, apesar das suas concepções espiritualmente cegas, é um povo muito ético, e eles não estão querendo o extermínio de ninguém. O que está acontecendo no Brasil, em Israel é o que se tentou fazer no Brasil durante os 4 anos, né? É uma pequena elite fundamentalista que até hoje fica chorando no dia a dia. Quem é professor sabe aí, esse povo chora na escola todos os dias, querendo o poder de doutrinar e te acusando de doutrinador. Mas, independentemente disso, por que a gente chama isso de fundamentalismo? Porque o texto que a gente leu aqui agora, ele é um texto onde esse fundamentalismo não tinha vez. Porque Deus aparece a Josué sem cerimônia, parecendo que ele era alguém, e aí Josué diz, você é um dos nossos? E era Deus em pessoa ali. E é interessante que Deus não se identifica para Josué, porque o Josué pergunta assim, você é um dos nossos ou é dos nossos adversários? O Josué é muito confiante, né? Vê um cara estranho no meio do exército e fala assim, é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele fala assim, não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Só que eu quis ler até o versículo 2 do capítulo 6, porque o texto é um contínuo, né? E aí você vai ver que no versículo 2, o Senhor fala para Josué, ou seja, aquele mesmo cara que se identifica como o príncipe do exército, na verdade era Jesus prefigurado. Ali era a presença de Deus que precisava fazer uma obra na humanidade, que tinha a ver com os descendentes do último filho do Cã, que é o Canaã, que nunca se instalou na África e que foi uma descendência espiritualmente marcada, por isso que junto com os termos cananeus você vai achar os termos zanzumins, zunzins, refaíns, anaquins, um monte de seres humanos, por assim dizer, híbridos, seja na personalidade, seja nas características físicas, né? Daí o gigante Golias, por exemplo, tem 24 dedos, era uma coisa que ia da espiritualidade para o código genético, que eram os cananeus. Então ali, uma obra do Senhor absurda precisava ser realizada. E qual era a obra do Senhor absurda que precisava ser realizada? Que assim como Deus uma única vez destruiu a humanidade com um dilúvio, e uma única vez a destruiu com fogo, Deus precisava cumprir aquilo que Noé tinha visto, né? Quando o filho mais novo dele o vê em situação vexatória, ao invés de acudi-lo, zomba dele, ele fala, meu Deus, trouxeram do dilúvio essa filosofia de vida sodomita. O que é a filosofia de vida sodomita? É o que eu vi ontem e postei na minha rede social hoje. Em Santa Catarina, um morador de rua vai oferecer uma paçoca para a filha de um freguês no supermercado. Em Santa Catarina, no Brasil, né, virando a Sodoma do Brasil, por essa completa falta de amor, por essa completa desumanização de algumas categorias sociais, incluindo os moradores de rua. Para ele, morador de rua não é gente. Né? Eu falo assim, como cultura. Está bem difícil você achar um catarinense que não pense assim. Deve haver, claro. Aí existia isso em Sodoma, não iria existir em Santa Catarina. E aí o cara fica invocado porque um morador de rua, filho de Satanás, ofereceu uma paçoca para a filha dele. Parece que rolou uma discussão. E seja lá de onde tem a partir daquela faca, você vai vendo filmado assim. O cara pega e assassina um morador de rua com várias punhaladas na frente da filha. Uma criança de 2 anos. Mas o mais interessante é o segurança do mercado, um homem negro, conversando com ele ali. E aquele monte de gente, algumas pessoas gritaram, mas ninguém chegou nele, porque vai um neguinho, vamos colocar assim, vai um neguinho ter ferido um freguês se todo mundo não ia lixá-lo na mesma hora. Então você tem vários fatores aí. É a desumanização das pessoas expostas socialmente. É o racismo institucional, porque você vai vendo que as pessoas ficam de longe olhando aquilo, né? Quer dizer, o branco tem o poder de abusar. Quando eu falo branco, estou falando de categoria, de classe social, de etnia, né? Não estou falando da pessoa de pele branca, né? E aí a Santa Catarina, que é o país mais... é quase um país, né? Que é o estado mais fundamentalista, politicamente falando, do Brasil, ela
eles acabam agindo de maneira muito morosa em relação a essas injustiças, né? Que a gente ainda nem sabe se o cara que matou o outro ao vivo, com várias punhaladas nas costas, em qualquer lugar do corpo, ele foi tanto ódio que ele apunhalou o cara, que ele machucou a própria mão. Mas ele ficou com dó lá da mão dele, o ser que morreu lá, morto está. Nossa, ele fez na frente. Não importa, mas... Isso é a luz do dia, aquilo ali era coisa de medida, os operários. Vamos ver, vou procurar depois no Fantástico se vai ter alguma repercussão. Mas isso é uma coisa, quer dizer, o que eu estou falando aqui? Que o princípio sodomista que estava em Canaã, ou melhor, em Cã, e que ia recair no seu último filho Canaã, também estava ali em todos aqueles cananeus, que eram pessoas boas, eles tinham cultura, eles tinham um monte de coisa interessante, mas Deus chegou e falou, olha, já encheu a medida da iniquidade desses povos, então agora é hora de missão. Mas a missão, se você continuar lendo, por exemplo, é uma missão bem espiritual, porque Deus está assim, o Senhor pelejará por vocês, a guerra não é de vocês. Então vocês estão ali apenas para cumprir um rito humano, porque Deus vai falar assim, olha, todos vocês homens de guerra, vocês vão andar atrás dos levitas. E aí é o que iria acontecer com Jericó. Eles iam ficar dando voltas ali durante 7 dias, e no 7º dia eles iam dar outras 7 voltas, e a cidade ia ser destruída no susto, no pavor, porque primeiro que é uma coisa assim, gente, como assim o povo está cantando ao nosso redor? Essa é a história que todo mundo conhece, e que a gente transforma na nossa beligerância, né? Vem com Josué lutar em Jericó. E na verdade não tinha nem esse canto de guerra ali. Porque tinha era fé em Deus. Porque a grande guerra daquela guerra de Jericó, daquela batalha de Jericó, era a batalha daqueles homens e mulheres e crianças se submeterem a Deus, à presença de Deus, ao amor de Deus, ao caráter de Deus, entendendo que o poder de Deus é que matou aquele povo de susto. Você já vê isso com a prostituta Raabe, que vai cair todo mundo dela sabendo, olha, a gente não tem saída, cuida pelo menos da minha família, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Então, esse tipo de guerra, os fundamentalistas de Israel e os evangélicos que ficam cultuando aquilo, não querem. Que é a guerra da confiança no Senhor. E aí passou a vez deles, agora eles estão lá brigando por aquilo, mas o que eu queria ver com vocês, dentro aqui das nossas limitações perceptivas, é falar exatamente disso. Das nossas limitações perceptíveis, porque todos os dias eu acordo e falo, Jesus, me livra das percepções dos homens, como que pedindo igual ao rei Davi, né? Caia eu, não nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus vivo, porque muitas são as suas misericórdias. Porque os seres humanos, eles não têm piedade de nada. Eu estou aí na minha saga, né, de 3 em 3 dias, ou melhor, de 4 em 4 dias, publicando alguma coisa sobre o caso Henri, porque a situação daquela mulher nesse assunto todo me comoveu. Mas para você fazer isso, por exemplo, você tem que brigar com todo mundo da sua família, da comunidade científica, do planeta Terra, do universo, com anjos e demônios, porque as pessoas ficam assim, por que você está fazendo isso? Ah, mas você estava lá? Você conhece? Aí você devolve. Você estava lá para acusar? O pai do menino falou esses dias aí na entrevista que ele deu, né? Eu sou a principal testemunha, mas ele é a principal testemunha, ele estava lá dentro para ele ser a principal testemunha. Aí ele se sentindo a principal testemunha, sai por aí falando mal de uma pessoa que ele sabe que não é má. Aí, para eu entender a fundo esse caso, alguém vai falar assim, isso aí é coisa de autista, você está no seu, como é que é o nome? No seu hiperfoco. Tipo assim, dane-se todo mundo, porque isso aqui era coisa de guerreiro. Josué estava em seu estado de guerra e pergunta, você é um dos nossos ou é dos nossos inimigos? Então, essa categorização idiota dos maus é que me choca. Por quê? Para uns, ele vai se envolver com ela, por isso que ele está nessa saga toda por essa questão. Mas se a pessoa vê que você está apenas exercendo a solidariedade, não, ninguém vai ficar preocupado com solidariedade. Tem coisa aí, por que esse cara está tão interessado nisso? E aí você fica assim, o que é a percepção humana, né? O que é a percepção humana? Porque eu acho bonito, mas antes de falar do que eu acho bonito. Aí eu comecei, por exemplo, a rever uma coisa que está na moda agora, porque
A mãe da Isabela Nardoni agora está desfilando por aí em entrevistas com o pai do menino e é um show de horrores as entrevistas dela, porque você fica assim, com todas as vênias e todo o respeito à dor de quem quer que seja. A minha dor e a minha solidariedade é escolher me solidarizar com a dor daquela mãe que, enquanto eu estou falando aqui, ela está presa. Todo dia eu penso nisso, eu não quero nem imaginar o que é a dor de uma mãe que acordou com o seu filho morto, não tem como provar que ela não tem nada a ver com isso e que ainda está preso como megera, mercenária, prostituta, bandida, desgraçada, tudo quanto é coisa ruim. E ela só é uma coisa nessa história toda. Ela é só uma mãe que acordou com um filho morto. É só isso que ela é. E que estava de todos os jeitos tentando saber o que realmente estava acontecendo com o filho dela e ouvindo de todo mundo, olha, o menino passa por isso mesmo, é porque você está no novo relacionamento. Né? E ela, que era uma diretora de escola que ajudou tantas crianças em situações abusivas, ela estava sendo técnica com o filho dela. Aí as pessoas veem, inclusive as outras mães, né? Os grandes inimigos dela são as outras mães, que falam assim, ai, se fosse eu, não sei o quê, porque mãe, elas são treinadas para isso, elas se orgulham disso, de preferirem ser alienadas, porque elas serão castigadas pela vida se elas forem alienadas, mas elas também serão castigadas se elas não forem alienadas. E aí você tem uma mãe que não foi alienada e que é vista agora como megera por causa disso. Então, entre a dor da Ana Carolina, a dor do senhor Leniel e a dor da Monique, eu fico com a dor dela porque ela está presa e pode ser morta a qualquer hora e está sendo fustigada de todos os jeitos. E eu vejo a situação dela como um modelo para o Brasil, porque a quantidade de mulheres, eu conversei com ela um pouquinho enquanto ela estava solta, né? E ela dizendo a quantidade de mulheres que estão presas que ela não sabia e que são completamente inocentes, que ela pretende, quando acabar isso tudo, fazer alguma coisa por essas pessoas. E não precisa ser ela, não. Uma jovenzinha lá de São Paulo ficou presa durante 5 dias, ela estava indo passear com o cachorro dela, e aí, quando ela viu que tinha um monte de policial abordando, ela falou assim, pronto, o policial vai me pegar, vai me confundir, então ela correu no desespero, foi presa porque ela correu. Ficou 5 dias presa porque as pessoas que foram assaltadas identificaram ela como assaltante, até que depois descobriu-se que ela não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, era só uma jovem saindo no final da tarde para passear com os cachorros e correr da polícia, porque até eu corro da polícia. Tenho medo de policial passar aqui na rua, porque eles precisam de alguma mídia, precisam mostrar serviço, e eles fazem isso com o transeunte e vão fazer isso com a pessoa que está presa. Nunca mais vou me esquecer, quando eu era coordenador do projeto social, e que tinha uma criança lá, a gente flagrou que ela estava com uma arminha silenciosa, uma arma rara, na bolsa dela. Eu falei assim, gente, não vamos botar a mão em objeto de criança, vamos chamar a polícia. Aí a supervisora chamou a polícia. E, para minha surpresa, 15 camburões na porta do projeto social. Aí eu estou assim, mas eu não estou entendendo, era só alguém vir aqui buscar a arma de uma criança, né? De uma família que tinha algum tio lá envolvido com alguma coisa errada, era só para tirar a arma da bolsa da criança. Aí eu fui lá para fora, ouvi a conversa dos policiais, não, porque isso aqui dá mídia, isso aqui dá mídia. Você vê que assim, a cambada de desonestos que ganham dos nossos impostos para trabalhar tão mal, né? Eu fiquei pensando, gente, com tanta coisa acontecendo em BH, que esse tanto de camburão aqui na porta de um projeto não aconteceu nada? Mas aí é porque os caras estavam cochichando entre si, isso da mídia. E aí você falar que uma mãe vendeu o seu filho por vislumbrar vantagem financeira, da mídia. E aí o delegado fala isso para ela, né? Igual o caso do delegado que na época eu tinha que todo mês pegar a assinatura para ele, o delegado do caso da mãe que supostamente jogou a criança na Lagoa da Pampulha. Ele está assim, minha senhora, desculpe, que a mãe ingênua foi lá dizer para a delegacia, olha, eu entreguei a minha criança para uma senhora na beira da lagoa, só que eu voltei e não encontro mais a senhora. Só que ela chega lá para poder dizer isso, e a criança já estava na Pampulha, e o delegado está assim, eu não quero nem saber o que é mentira ou verdade disso, eu só sei que isso vai me dar mídia. Que é assim que eles agem. E aí eles vão se safando, vão se tornando deputado federal, vai fazendo aquela equipe que é a bancada da bala, que é a bancada da segurança pública, porque eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso em se instituírem em cima de uma ilusão, por mais macabra que essa ilusão seja. Aí a gente olha para isso tudo, eu estou agora revendo aí, porque jornalistas honestos da Folha de São Paulo resolveram revisitar o caso Nardoni.
Isso aí, semana passada, porque a série sobre os nadadores está fazendo sucesso, até hoje está aí entre as mais vistas, né, nos streams. E eles falam assim, vamos revisitar algumas coisas? Aí eles mostrando, estava tomando banho agora e eu ouvindo algumas coisas assim. Quantos furos e quantas coisas que a segurança pública prefere deixar de lado, porque isso vai atrapalhar a coisa midiática que gerou. Porque isso faz a gente escrever livro, faz a gente ficar poderosa. E aí a pessoa fica pensando que eu é que sou o desonesto, porque eu estou preocupado com essa questão da percepção humana. O que é a percepção humana, né? É por que as pessoas estão aqui? Tem gente que está aqui porque está a fim de fazer uma boa fé, precisa conseguir algum emprego, aí vamos orar, vamos fazer uma forcinha. Tem gente que está aqui porque está a fim de cair, aí vai vir 4 domingos e não cai, aí deixa eu procurar o terreiro da esquina ali, disfarçado de igreja evangélica, que eu até consideraria o terreiro mais sério como igreja evangélica, que faz essa politicagem de derrubar essas pessoas. O que é a percepção humana? É um Josué estar diante de Deus em pessoa, confundi-lo ou com um guerreiro ou com um inimigo, e Deus nem se explicar para ele. Deus nem se explica para ele. Deus apenas dá uma dica, olha meu filho, só para você entender o negócio que é tão sério, tira a sandália dos seus pés, que é Deus conversando com a nossa consciência, né? O que é Deus conversar com a nossa consciência? Conquanto eu não seja a favor de a gente fazer um culto para as pessoas trazerem aqui, sei lá, sua meia não é usada durante 7 dias para a gente tirar a maldição, né? Que é o chulé que vai tirar a maldição desse cara. Existem pessoas que vivem de assombrações mesmo. Eu lembro uma vez, a gente tem dificuldade com isso, né? Uma vez que a gente foi visitar uma família e o cara estava morrendo de medo da panela, que acho que a mãe fez algum balão do com essa panela, ele estava com medo. E aí a pessoa que foi visitar comigo estava tipo banalizando aquilo. Eu falei assim, não gente, olha só o Deus de Josué como ele é. Ele não foi discutir teologia com Josué, nem vou falar, não, Josué, deixa eu te falar, você é o líder deste povo, então deixa eu te contar, eu sou o filho de Deus prefigurado. Não. Deixa o Josué achar que eu sou um amigo ou inimigo, deixa eu só falar, Josué, o momento aqui é sério, tira a sandália dos seus pés. Mas não passa disso a explicação. É só para o Josué não se contaminar, porque quando Josué diz, ou melhor, quando Jesus, disfarçado de anjo, diz para Josué que ele é um guardião dos exércitos de Deus vivo, aí o Josué tinha que levar aquilo a sério. E aí a gente já começa a sacralizar lugares. Não, Deus disse para Moisés, Deus disse para Josué, então só pode entrar nesta casa sem sandália nos pés. Aí já passou do paganismo, aquilo ali era um papo de Deus com Josué. Para Deus, mais do que a gente fazer um culto onde a gente tem de vir de vestes brancas, ou com roupas específicas, ou com essa sala como lugar santo, o que Deus quer é que a gente tenha uma devoção por Ele, como aconteceu ontem com o Tricolor, né? Foi ontem que o Tricolor ganhou a Libertadores? Com a vitória do Tricolor e do Cruzeiro, né? Porque o Fábio saiu desprezado do Cruzeiro e aí leva uma Libertadores do Tricolor, e aí o pessoal se sentiu muito querido ali. E é nessas horas que as devoções humanas eclodem, né? Até a gente fica contaminado com isso. Nossa, o Cruzeiro está orgulhoso do Fábio, eu também estou solidário com isso. E aí você fica assim, cara, cadê a nossa terra santa diante de Deus? Cadê a nossa reverência diante de Deus? Porque a gente consegue render louvores ao comércio, ao funk, à nossa sexualidade, aos nossos amores. Ontem aquela moça, viu, Natália? Lembra aquela moça que eu falei para você que estava brigada? Ela já voltou para casa, né? E aí está em processo, e ela estava me contando que ela ficou abismada porque ela ficou numa casa com as irmãs dela durante 3 meses abrigadas lá, em relação à família dela. E ela falou que tem uma situação que pasmou ela, que como as mães agridem suas crianças, né? E ela estava observando assim que boa parte das mães que estão abrigadas, elas, é como assim, se o abrigamento desse ela a chance de passar uma boa parte com os filhos dela. São mães necessitadas e tudo, mas que tiveram que ficar com aquelas crianças, e aí as mães perdem a paciência com as crianças. Uma parte das mães é zero paciência com criança, que a mãe pare, põe a criança nos meios sociais. E são contra o aborto. Isso para mim é um aborto. Tanto as mães quanto os seus conservadores, né?
A outra parte é porque o abrigamento as impede de ter contato com o violentador da vida delas. Então, como elas estão com ódio de não estar com o violentador, que é também o amor da vida delas, aí elas descontam nas crianças. E ela tendo que intervir lá. Assim, gente, como assim que essas mulheres sofreram tanto para ter essas crianças? E elas veem nas crianças um motivo de descarga de ira e de ódio. Seja porque o amor da vida dela, o violentador, não está por perto, seja porque, apesar de toda coisa horrível que elas passaram para ter aquelas crianças, isso não faz delas umas mães assim, meu Deus, eu sofri tanto para ter isso, deixa eu cuidar disso. Né? E aqui eu não estou falando mal da maternidade, eu estou mostrando um fenômeno social, da percepção humana. Né? Que são essas mesmas mães que querem ver a mãe, que nem jogou a filha na água da pampulha, mas foi acusada de jogá-la, morta. São as mesmas mães que querem ver uma mãe maravilhosa como a professora Monique, que nunca encostou um dedo no filho dela, ela tem que ser morta, porque essa mãe que agride o filho até em situação de abrigamento, ela quer que a outra mãe morra. E a percepção humana é isso, né? É uma humanidade que deve literalmente a Deus, ao mundo, ao diabo. E aí quando está diante de Deus cheio de misericórdia, assim, mata essa desgraça, esse homem é muito legal para o meu gosto, eu não quero esse cara aqui. Porque esse cara aqui, ele está apontando a minha ruindade, sobe com ele. Crucificam ou crucificam. E aí o Jesus, o crucificado, diz para a gente olha para o amor maravilhoso de Jesus e a gente quer matá-lo. Porque a gente prefere ficar com a nossa justiça própria. E essas são as percepções. Então, por que Jesus não se revelou ali a Josué? Porque, socorro, né? Se o Josué percebesse que ele estava com Cristo prefigurado, acho que ele nem ia ser mais o guerreiro. Mas isso é tão importante para a gente entender que na nossa vida, não importa a gente ser reconhecido como homens e mulheres de Deus, na nossa vida o que importa é a gente viver aquilo que nos foi oferecido. Na nossa vida, não importa se a gente tem uma percepção clara do Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Porque o Josué esteve com ele, falou com ele e nem ficou sabendo que era ele. Porque talvez o Josué ficasse sabendo que era ele e ia gerar uma doença no Josué. Aí eu acho interessante que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que a gente pode fazer a presença dele virar grande fonte de lucro na nossa vida, como a gente pode banalizar a presença dele. Eu vivi meus 49 aninhos, às vezes eu fico achando que eu vou morrer a qualquer hora, porque eu já vi o suficiente para ver gente que foi chamada para ser íntimo de Deus, tratando Deus pior do que um rato. Que é pior que uma barata que se passar aqui, todo mundo vai querer matá-la, e ela é criação de Deus tanto quanto um embrião. Aí tem gente que, quando Deus se revela, o humor da pessoa acaba. O dia da pessoa parou, a vida da pessoa parou, a pessoa ficou cheia de ódios. Porque Deus é a sua desgraça. E Deus era assim, estou nem aí, eu nasci para me revelar a você. Não estou nem aí da parte de Deus. Porque que grande juízo a gente atrai quando a gente não consegue ser apaixonado com Deus como a gente é apaixonado com a nossa sobrevivência, com o nosso capital, com os nossos filhos, com a nossa enfermidade, com a nossa vontade de viver mais, a pessoa com o nosso time de futebol. E Deus não tem ciúme de nada disso não, mas é que a gente se mata fazendo isso, a gente assina a nossa sentença de morte, a gente faz o que Israel está vivendo hoje. Caia sobre nós e nossos filhos, vai cair, e a terra de vocês vai ficar deserta, e vai chegar um Benjamin Netanyahu enchendo a paciência, e vocês vão se tornar desgraça na vida dos outros, porque é isso que Israel, os fundamentalistas, são hoje em cima dos palestinos. Então, eu tenho muito medo da percepção humana, mas junto com esse medo, eu todo dia peço a Deus uma coragem de Jesus. Eu não sei se o Senhor vai me recompensar ou me recompensar pela minha coragem, mas eu preciso ser fiel. Eu preciso não estar nem aí para a percepção humana, como o Senhor não esteve nem aí para a nossa limitação humana. Olha aqui. Já pensou se Deus fosse igual a gente? Puxa, Deus esteve ali junto com Josué e nem percebeu a seriedade do negócio. Não só Josué, não. Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus numa reunião cósmica
com Elias e Moisés. Aí o teólogo fala, não, o que nos importa é o símbolo. Moisés era a lei e Elias os profetas. Não, os apóstolos estiveram numa reunião cósmica entre Jesus, Elias e Moisés. Eles nem entenderam o significado daquilo, eles estavam com sono. Pedro vai dizer assim, a gente nem entendeu o que estava rolando ali, de premitos de sono que a gente estava. Que a presença de Deus, ela é tão sublime e ela é tão séria que o que há de pior acontece ali. De pior? De pior também. Né? E como disse o Antônio Cirilo numa entrevista singela que ele deu, mas que mexeu muito com as minhas percepções, ele estava dizendo, não gente, é porque a presença de Deus é exatamente igual uma enxurrada. O que é enxurrada? Vem de tudo. É limpeza, mas o processo de limpeza está vindo, é muita sujeira, lata, plástico, podridão, bicho boiando, tudo quando é porcaria. E é presença de Deus. Só que depois que vem aquela lavada toda, e a gente fica assim, e causou destruição. Causou destruição, mas causou uma grande purificação. Mas realmente, bichos boiaram, um monte de coisa aconteceu. E a presença de Deus é assim. Aí a gente fica soberbo, a gente fica cheio de si, a gente fica com ódio de Deus, porque a presença de Deus está destruindo a minha casa. E a gente não consegue crescer nele. E a gente perde isso. E a gente fica igual Adão e Eva com saudade do Éden. Caramba, o que a gente fez? A gente quer voltar para lá e agora tem um anjo com a espada desembainhada que vai impedir a gente de entrar. Mas a gente não consegue perceber que, apesar de tudo, Deus ainda é conosco. Deus está por nós. Né? E Deus continua sendo o absurdo de amor que Ele é e o absurdo de não suportar a nossa moral. Só que também Deus nos fez seres humanos responsáveis. Então não é aquela coisa assim, Deus me entende. Deus te entende, mas Deus te entende tanto que Ele te fez um ser entendível, um ser que tem autocrítica. Então, a gente sempre vai cair lá naquilo que diz lá em Hebreus, citando os Salmos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Massá. O que aconteceu em Massá? O povo clamou e Deus ouviu. Só que o que tinha ali? Um povo que clama, um Deus que ouve, um Moisés que fere a rocha, um povo que se prostitui com as divindades cananeias,